Ora bem, isto começou, tinha eu 12 anos de idade, quando fui trabalhar para as Cabos São Domingos, que eram do Sr. Elpidio Semedo. Tínhamos uns elevadores de cofinhos, que, tipo dos alcatruzes da água, daí das coisas, em que a gente, conforme íamos tirando as garrafas dentro da estufa e batendo-as, metíamos-las nos cofinhos, que elas iam para para baixo, para a subterrânea. Em Ferreiros eu nunca aprendi, porque nunca aprendi a respeito de fazer. Fazíamos o que nos mandavam, mas o fazer mesmo o próprio espumante, a fazer as levaduras, fazer aquilo tudo, o próprio técnico dava só trabalho de ir de noite para lá, quando a gente chegasse de manhã as coisas já estavam feitas para a gente começarmos a trabalhar, que eles não queriam dar o parecer deles para os outros ficarem com os segredos que eles tinham. Está a entender? É do rabusco. Isso é o rabusco porque eu quando comecei a fazer o espumante, eu não tinha uvas. Como não tinha uvas, no fim dos outros todos vindo em mar, eu ia apanhar diversas, mas ganha aqui, outras ganha ali, e então fazia uma quantidade, e aí então pôs-lhe o nome o rabusco. Porquê? Porque íamos rabuscar a um lado e íamos rabuscar a outro. Era verdade. Um bom espumante não se consegue fazer bom espumante sem ter bom vinho. O espumante não perde por ter 12,5 ou 13. Quanto mais grau tiver, melhor ele se aguenta na garrafa. Tem que ter aquele paladarzinho assim, a saber à uva, a saber à uva. O rabusco, pronto, os rabuscos, olha, podia ter trazido uma até para provarmos, mas estará em casa fresquinha. Ali a minha casa é assim, não sei, eu faço uma média de 500, 600 garrafas por ano, mas quando faço de uma época à outra não chego a ter estoque. Nós somos conhecidos como Campo Largo, mas Campo Largo é o nome do meu pai. Este nome só se junta a este negócio quando, por morte do meu avô, ele acabou por ficar com as propriedades todas, incluindo as vitivinícolas, porque o único irmão da minha mãe decidiu não fazer, uma vez que tinha uma outra carreira profissional que começava na altura e que ele não queria de forma nenhuma deixar. Portanto, não é um projeto, é uma coisa que a vida, antes de mim e depois de mim, desenvolveu. Durante 42 anos, sem interrupção, fornecemos as cabos de aliança, por exemplo, de uva. Nós tivemos um êxito significativo com os nossos vinhos e os nossos vinhos não podiam ser bairrada. Algumas das coisas que melhor se faziam na região, digo sem nem falsa modéstia, nem vaidade, das coisas melhores que se faziam na região, não podiam usar o nome da região. E, portanto, a região só teve que, digamos assim, tomar uma decisão. Queremos que isto feito cá, e genuinamente feito cá, seja chamado bairrada ou não. A decisão foi sim. Do reconhecimento de um êxito muito grande, de uma adaptação perfeita dessas castas à região e do bom trabalho aqui desenvolvido. Se há alguma coisa em que nós nós Campo Largo, demos um contributo para a região e tivemos uma intervenção decisiva, eu penso, isso está documentado, foi exatamente na questão que desembocou na saída, na substituição do estatuto anterior pelo 2003 e, nomeadamente, pela consideração de um conjunto de castas como sendo recebidas, possíveis de receber no estatuto da bairrada. Não é, digamos, de ânimo leve que alguém um dia diz, numa prova em que estamos, de um vinho que feito com uvas nossas era de outra empresa, que alguém diz, conhecedor dos vinhos de todo o mundo, diz, pode não ser português, porque pressentiu nele o Cabernet, o Merlot, pode não ser português, mas se for português, só pode ser da bairrada. Ora bem, o João Marcos, para já, é uma pessoa simples e humilde. No início dos vinhos, eu fui para a Estação Vitivinícola da Beira Litoral em 1946, salvo erro. Estive naquela casa 45 anos. Desempenhei muitos lugares mesmo. Entre eles, passei depois a responsável pelo círculo de vendas da Estação Vitivinícola. Fui meteorologista da bairrada desde 1945. Tomei conta do armazém,
tomei conta do armazém do laboratório, enfim, tive um currículo extraordinário que nos 45 anos que lá estive deu-me um reconhecimento fantástico de todos os diretores, desde o seu primeiro diretor que conheci pessoalmente, engenheiro Mário de Santos Pato, uma figura na enologia portuguesa e mundial. A Bairrada, nos dias de hoje, é extraordinária. E vê-se o trabalho dessas instituições que tem sido feito, que tentam alargar tudo possível para o melhor de encontro, para que o nome da Bairrada singra neste momento no país e não só. Os vinhos da Bairrada melhoraram substancialmente, mas em todos os aspectos, tanto na sua roupagem, digamos assim. Eu, quando digo roupagem, é o próprio rótulo, o próprio embelezamento da garrafa, que está extraordinário. Há vinhos formidáveis. Eu ainda agora, há bem pouco tempo, gastei um pedaço de dinheiro nos vinhos da Rota da Bairrada. Fui à Rota da Bairrada da Coria, comprei umas 50 garrafas para oferecer a pessoas amigas. E toda a gente ficou encantado pela oferta, porque vinhos, de facto, são mesmo bons. Ainda ontem, domingo, bebi uma garrafa de vinho da Bairrada que me soube maravilhosamente bem. A Bairrada para mim é excelente. É um mundo de memórias e de glórias por toda a gente que ao longo dos anos tem vindo a passar até aos dias de hoje. Você tem um desafio, como foi proposto na altura, e vim fazer parte da administração das Cabos Arcos do Rei desde 95, e aqui estou eu, com os filhos já crescidos, e a caminhar no mundo do vinho, não é? E o que acontece é que realmente, pronto, a empresa foi constituída, foi criada e fez uma coisa que a distinguiu das outras, que foi apostar no mercado de exportação. E desde 96, 97, nós começámos a andar por esse mundo fora e fomos dos pioneiros, por assim dizer, a conseguir colocar produtos portugueses em várias partes do mundo, comparativamente a outras empresas que, se calhar, já tinham mais antecedentes no mercado do que nós, e olhavam mais para o mercado nacional, e nós achámos que a exportação era o futuro, e acho que foi uma aposta que foi conseguida. O mercado asiático está neste momento em franca expansão. No caso do mercado chinês, é o segundo maior importador de vinhos no mundo, a seguir aos Estados Unidos, coisa que há 4 ou 5 anos atrás estava no fundo da tabela. Há 10, 15 anos atrás não tinha conhecimentos nenhuns de vinho. Havia um vinho francês porque era uma questão de moda, era uma questão de fashion, por assim dizer. Viam-se jovens em discotecas e em bares a pegarem numa garrafa de Chandon e a beberem diretamente do gargalo, para mostrar o rótulo aos amigos. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, nestes mercados, o consumidor pretende saber o que é que está a beber, pretende saber as castas, e fica surpreendido quando as nossas castas são diferentes das castas que se encontram pelo mundo fora. Isso que para Portugal era um problema, a Touriga Nacional, a Baga, o Encruzado, ficava em desvantagem com Syrahs, com Cabernets, com Merlots, castas extremamente conhecidas e que o consumidor pretendia. Mas essa dificuldade está-se a tornar uma grande vantagem. O consumidor mundial está a ficar saturado de provar essas castas e quer coisas diferentes. Então, um Baga tem toda a possibilidade de se afirmar pela diferença e pelas suas características próprias e por ser algo único no mundo. Nós temos a marca Baga Bairrada e agora com esta nova desenvolvimento da região da Bairrada associada à marca Terras de Bem Viver, não é? Acho que isso vai catapultar a imagem da região.